Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e está começando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, programa de debates que vai ao ar sempre a partir das 22 horas e 30 minutos. Você pode nos acompanhar através do canal 24 e também do canal 524 da NET, através das redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Você pode mandar a sua mensagem e ela vai ser lida aqui no programa dentro das nossas possibilidades. O WhatsApp está aí na sua tela, você pode também participar através do seu telefone. O Cruzando as Conversas de hoje faz uma análise da pesquisa do Instituto Métodos, que avaliou aí a metade do governo marquesano e o início dos mandatos do Eduardo Leite e do Jair Bolsonaro. Para falar sobre esse tema, nós convidamos a consultora e educadora corporativa Ana Paula Mejolaro, o analista de marketing estratégico Glauco Fonseca, administrador pós-graduando em marketing pela ESPM e diretor do Instituto Métodos, Jefferson Jaques, e a mestre e doutora em ciência política e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Silvana Krause. A pesquisa foi divulgada com exclusividade no jornal da RDC TV e nós vamos trazer aí os números agora. Então vamos colocar a pesquisa no ar. A pesquisa aponta que 57,14% da população considera o governo de Nelson Marquesan Júnior péssimo. 23,06% dos entrevistados consideram a administração ruim. Para 15,54% dos moradores da capital, o governo é regular. E para 4,26%, Marquesan está desenvolvendo um bom governo. Nenhum eleitor considerou como ótima a atual administração. Sobre a expectativa da população quanto à cidade de Porto Alegre, 93,75% consideram que o município poderia se desenvolver mais. 6% entendem que a capital está se desenvolvendo de maneira adequada. 0,5% não souberam responder. Na pesquisa sobre o governador do estado, Eduardo Leite, 22,34% dos entrevistados classificam a gestão como péssima. 24,11% consideram o governo ruim. 42,64% acham a gestão de Eduardo Leite regular. E para 10,41% a atual gestão é boa. 0,51% avaliam o governo como ótimo. Sobre o desempenho do presidente da República, Jair Bolsonaro, 20,3% dos entrevistados consideram a gestão péssima e 11,28% acham ruim. Para 34,09%, o governo é regular e 28,75% consideram que Bolsonaro está fazendo um bom governo. 5,76% dos entrevistados acham uma ótima gestão. A pesquisa também ouviu a população sobre a reforma da Previdência. 49,5% dos entrevistados são contra a reforma. 40% são a favor e 10,5% não souberam opinar. A pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 16 de abril deste ano, com residentes em Porto Alegre. Foram realizadas 800 entrevistas em todas as regiões da cidade. A margem de erro é de até 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. E o nível de confiança é de 95%. Então tá aí os números da pesquisa do Instituto Métodos. Jefferson, são devastadores para o governo do Marquesan. Vamos começar falando do município. Temos aqui, então, o diretor do Instituto Métodos para falar sobre isso. Boa noite. Boa noite a todos os colegas da mesa aqui. Na verdade, já vinham nos cobrando há bastante tempo a realização de uma pesquisa, porque nós já temos 2 anos e meio aí de governo municipal, né? Então, o Instituto Métodos e a Foca Comunicação resolveram montar um projeto, então, que ao total são 4 pesquisas. Esta é a primeira que será realizada este ano, nós teremos mais 3, tentando avaliar, junto ao eleitor de Porto Alegre, o que o eleitor percebe da administração municipal.
E o que veio na pesquisa, ela é muito clara e os índices são bastante altos, talvez os índices mais altos que a gente já tenha achado nos últimos anos aqui na região sul do Brasil, pelo menos, de rejeição à maneira com que a cidade está sendo tocada. O eleitor, principalmente, cita a palavra decepção com o governo, com a administração municipal aqui, né? E esta avaliação todas as perguntas que foram feitas na pesquisa acabam recebendo essa carga negativa do eleitor junto à maneira com que a cidade está sendo tocada. Você não achas que isso foi em virtude do discurso do então candidato Nelson Marquesan, que prometia redescobrir Porto Alegre? Isso é uma coisa que veio na pesquisa. O eleitor diz muito que o Marquesan era lá na campanha eleitoral, andava na rua, vinha no meu bairro, falou que ia fazer uma série de coisas e depois da eleição aquele candidato desapareceu, aquele candidato da campanha eleitoral, né? Voltou a ser um prefeito tradicional, digamos assim, de gabinete, e o eleitor acaba se sentindo excluído do dia a dia. Sem falar nas reclamações que eles citaram em relação à cidade, limpeza, cuidados, buracos, uma série de coisas que veio, que a gente está tabulando ainda, são tantas informações que a gente ainda está tabulando uma série de coisas, né? Muito bem. Ana Paula, o prefeito às vezes parece que some. Essa semana que passou, nós tivemos um debate aqui no programa sobre a situação do Cais Mauá. E a prefeitura não indicou ninguém para vir falar de um tema que envolve todos os gaúchos. É claro que existe uma participação do governo do estado ali que é importante, mas a prefeitura também é parte interessada na reestruturação do Cais Mauá. E foi um exemplo dentre muitos outros que nós podemos citar. Eu gostaria da tua avaliação em relação ao atual momento da gestão municipal. Na verdade, eu não vou pontuar exclusivamente o Marquesan, porque eu fiquei curiosa e eu gostaria até de saber quais são as perguntas que foram feitas para os eleitores. Eu queria ter acesso. Eu fiquei curiosa com relação à pesquisa. Passo depois. Mas, de um modo geral, a gente está vivendo um período interessante na sociedade, porque a gente estava comentando até antes do programa ir ao ar. A gente está vivendo a era da informação, a era da comunicação, a era da verdade, porém estamos nos comunicando cada vez menos. E o que eu percebo é essa comunicação muito bem pontuada, né, que a população está reclamando de um candidato antes, né, da eleição, então eleito, que estava próximo ao povo, que estava próximo ao cidadão. E aí, quando virou um gestor, que na verdade parece que não está assumindo de fato esse papel, talvez ele esteja, mas não esteja comunicando isso para a sociedade porto-alegrense. Então, quando a gente avalia sem muitas informações, de um modo geral, porque a gente não sabe o que acontece dentro das paredes, de fato, na prefeitura. Então, a gente não tem informação, ou a gente tem informação aparente que os veículos nos passam. Mas o que está acontecendo de verdade na gestão? A gente tem só parte dos fatos. A gente não tem os fatos concretos. Se fica sabendo é que há muitas brigas internas, muita confusão, poderia-se dizer assim. É um governo muito conflagrado, é o que se diz. Mas isso é o que vem a público, sim, né? De muitas... Aí nós temos amigos, temos pessoas próximas, né? Inclusive que trabalharam com ele, que relatam e acabam relatando isso. Mas a verdade em si, a gente sabe, né? Como jornalista, a gente tem o fato e as várias versões. Então, isso é muito perigoso, né? E a pesquisa, o que a pesquisa mostra? A pesquisa mostra também um retrato, ou seja, é a percepção do público em função de fatos relatados. Mas se são verdadeiros ou não, a gente não tem essa ciência e não tem como julgar, né? Por quê? Porque por uma falha no processo de comunicação da prefeitura com o seu cidadão. Eu vejo uma falha muito grande nesse sentido. Professor Glauco Fonseca, é um prazer tê-lo aqui e eu lhe pergunto o seguinte, qual que tu achas que é o fator preponderante para esse resultado de 86,5% de reprovação na avaliação do prefeito? Levando-se em conta, boa noite aos colegas, boa noite ao telespectador, obrigado Guilherme pelo convite. Levando-se em conta que já estamos num período de 2 anos e meio de gestão, os números não são apenas ruins, péssimos, são devastadores, né? Que já indica uma tendência quase irreversível. Não há chance de reeleição. Reputa que não tem possibilidade disso acontecer. Com esse indicador permanecendo, esse indicador, e nada indica que ele vá se alterar.
né? Não há chance alguma que haja a permanência do prefeito no próximo mandato. Outra coisa importante, a Ana Paula há pouco falou sobre versão e fato, né? O Marquesan que se apresentou na eleição foi uma versão, né? E uma versão. E depois o fato provocou aversão. Então versão, fato e aversão. Bom trocadilho. O povo de Porto Alegre está sentindo uma aversão profunda pelo governo Marquesan. Por quê? Porque a campanha, a versão que foi apresentada aos eleitores, ela era tão rebuscada e tão mentirosa e tão impossível de ser concluída, executada, né? Em que nós fomos seduzidos por uma comunicação eleitoral, por uma versão do Marquesan. No momento que o Marquesan se torna um executivo, ele demonstra, né, uma incapacidade, imensa de gestão. Porque a primeira necessidade que um gestor tem que ter, ele tem que agregar. Tu há pouco falasse, né? Problemas internos, desavenças internas, desagregação. Ou seja, por exemplo, o vereador Ricardo Gomes, que foi secretário, saiu em virtude de inconformidades com as posições do prefeito. Não obstante todos os indícios que ele próprio tinha de que não podia dar certo. As pessoas que foram para lá foram com a melhor das boas vontades, sabendo que não iam ficar. Por conta do estilo de ser, o jeito de ser, da persona do Marquesan. Marquesan é uma pessoa muito difícil. É uma pessoa de relacionamentos complicadíssimos com principalmente com os seus subordinados. Então, gente, não há novidade na pesquisa, Jefferson, muito obrigado pelo teu trabalho, mas não me surpreende em nada esses resultados aí da primeira metade, mais um pouco da gestão do prefeito Nelson Marquesan. Como é que chama? É piada pronta, é fava contada. Se fosse diferente disso, que eu ia dizer, opa, tem problema na pesquisa. Mas a pesquisa, evidentemente, que está dentro. E vou te dizer uma coisa: as margens de erro, e aí usando também terminologia, as margens de erro do Marquesan estão todas esgotadas já. Agora ou ele trata de acertar ou já era. Ele tem pouco tempo, né? Professora Silvana Krause, eu gostaria de ouvi-la sobre isso e puxando o assunto sobre o seguinte aspecto. O prefeito foi, antes de exercer o atual mandato, deputado por muito tempo. Me parece que a diferença entre você ser um parlamentar e ser um integrante do Executivo se ressalta nessa hora. Todo mundo conhece a trajetória do Marquesan no Congresso Nacional, um deputado ativo, com inúmeros posicionamentos bastante... Combativo, bastante evidenciado as suas posições sobre vários temas, inclusive polêmicos, como a questão dos pagamentos ao judiciário. Então, sempre tratando de temas assim que estão na boca do povo. Entretanto, agora, como eu comentei antes no jornal, ele é vidro, ele é vidraça. E a situação em que ele se encontra me parece bastante complexa. Gostaria de ouvir a sua avaliação. Bom, em primeiro lugar, é um prazer poder estar aqui participando com a mesa, aqui discutindo a questão da avaliação de governos, né? Eu vou responder, mas primeiro eu vou querer fazer algumas observações. Por favor. Tá? Escutando o que os colegas aqui disseram, existe uma questão importante que não é e não diz respeito à questão municipal, à administração municipal. Nós estamos vivendo uma era da antipolítica, tá? Onde a negociação é vista como corrupção, onde a classe política é rejeitada. Então, além do mais, mesmo que a rejeição do governo local esteja maior que a de Bolsonaro e a estadual, nós temos que pensar o tempo de governo. Sem dúvida. Né? O tempo de governo, eu não estou querendo aqui defender o prefeito, mas estou querendo chamar a atenção de variáveis que explicam essa rejeição, que por mais que seja um prefeito que a gente possa defender, né, nós estamos numa era de desagregação, né, de entendimento de que a administração pública deve ser igualada à administração privada, e nós estamos vendo que isso é um desastre. Né? E aí eu chego a uma reflexão sobre, muito bem, o nosso prefeito de Porto Alegre tinha uma experiência no Legislativo. Né? Bom, o Legislativo, como você mesmo colocou, ele tem uma dinâmica própria. Lá no Legislativo você tem o seu setor que lhe elegeu, né, e que é uma agenda específica, né, de determinadas demandas de um eleitor que você já conhece. É o caso do Bolsonaro.
Né? Bolsonaro tem uma experiência no legislativo enorme, mas ele tinha uma agenda muito específica, uma agenda de combate, né? Que mobilizava um certo eleitor. Agora, com um outro papel, que é o papel do executivo, o papel do executivo é eminentemente de negociação. Não tem, no parlamento você representa certos grupos, né, e agendas específicas, mas no executivo você não basta ser um business. Ao contrário, se você é um business na vida pública, vai ser desastroso. E tu consideras, professora Silvana, que no âmbito municipal o prefeito também criminalizou a política? Eu não tenho dúvida disso. Né? Nós estamos numa fase de que a política é algo a ser criminalizado, é algo a ser negligenciado. E o prefeito, na medida em que ele não tem essa compreensão, né, de que na Câmara dos Deputados você tem vários setores da sociedade, se tem setores da sociedade que não estão representados, o problema é dessa sociedade que não se organizou. E ele reclama disso. Ele reclama que tem só sindicatos, que só tem... E que, bom, ele não é o Roberto Justus, como eu disse antes, né? Ele não dá para demitir setores de hoteleiros que querem aquecer a sua economia no município, setores do DCE que querem uma passagem menor, vereadores. Então, a ordem pública não... A natureza da ordem pública não é a mesma da natureza da ordem privada. Por mais que se entrou nesse discurso e que nós vemos sucesso de muitos políticos que se dizem não políticos, né? Isso não tem como fugir. Né? E isso está mostrando o desastre e eu prevejo que políticos com esse discurso vão se dar mal. Né? Então, tentando ampliar, eu acho que essa experiência que nós estamos tendo a partir das eleições municipais de 2016, né, de eleger políticos que não têm, que são inovadores, que se colocam como novo, eles são mais velhos do que a gente já conhece há muito tempo. Posso fazer um comentário? Não, fiquem à vontade para se apartear. Eu queria fazer duas ponderações. Primeiro, concordo absolutamente com tudo que tu disseste, e é perfeita a tua posição. Eu queria dizer duas coisas. Eu sei que agora há pouco eu dilacerei o governo do Marquesan aqui, mas os números estão aí. Então, eu queria dizer duas coisas. Primeiro, os números, quando tratam da municipalidade, o Jefferson está aqui para me negar isso, se eu estiver dizendo alguma besteira, eles são mais dramáticos ainda. Sim. Porque as pessoas estão aqui no município, então elas estão falando com propriedade da pesquisa, com mais propriedade do que se estivessem tratando de alguma coisa mais distante, até mesmo o governo do Estado ou uma presidência da República. E isso demonstra o seguinte, para os políticos, o Nelson é um sujeito honestíssimo. Então, ele é um sujeito, primeiro, é um daqueles políticos que eu assino embaixo nas atitudes dele. Não há nada que o comprometa de forma moral, ética. Que possa comprometer ele, a pessoa dele ou a sua gestão por conta disso. Mas está provado, diante disso, que não é suficiente. Isso é condição sine qua non, a honestidade. Mas outros fatores são fundamentais para o sucesso de uma gestão, seja pública ou privada, mas principalmente na pública. Transparência, ouvir as pessoas, manter contatos, manter franjas de contato muito funcionais com as comunidades, com os bairros, ouvir, fazer, né? Se dispor às críticas, o que é muito importante, se dispor ou saber ouvir a crítica, saber entabular a crítica e até mesmo saber agradecer a crítica. Porque uma crítica bem feita, ela tem muito mais valor do que um elogio. Não é verdade? Então, essas duas ressalvas. Primeiro, a municipalidade tem uma autoridade para responder uma pesquisa, na minha opinião, ela é brutal. Queria até ouvir o Jefferson nesse aspecto. E a questão, Nelson, é importante de se destacar que toda a análise que eu faço da gestão tem nada a ver com as questões mundanas que envolvem aí as questões de governo federal, né, hoje, foram as mazelas sofridas durante os últimos anos. Glauco, eu acrescentaria saber negociar. Sem dúvida, isso faz parte do physique du rôle, né? O papel da natureza da política, natureza, né? né?
a negociação. Tu sabes, Glau, concordo contigo. E duas coisas são importantes. A primeira é que não veio... Tu vê, nós entrevistamos 800 pessoas. É uma amostra grande. Não veio um comentário sobre desonestidade do prefeito. Olha que interessante. Desonestidade em termos de... Sim, de conduta. Tirando proveito pessoal ou alguma coisa. Nada. E esse é um momento em que o eleitor cobra muito isso. Então, assim, não é este o problema. O problema é que o eleitor se sente... a palavra decepcionado veio muito na pesquisa. Eu estou decepcionado com a performance, com a não entrega dele, porque me foi vendido uma coisa lá na campanha e nada daquilo foi entregue. Né? Agora, tem uma perspectiva também que nós temos que olhar que não é só da elite política, da classe política, né? É a própria natureza do nosso eleitor. Né? O nosso eleitor tem uma compreensão muito simplificada do que é o fenômeno político. Né? Eu sempre digo, o fenômeno político, por natureza, ele tem uma grande dimensão de frustração. Né? Porque se é negociação, o meu desejo imediato não vai ser atendido. Né? Independentemente da capacidade ou não capacidade administrativa. Né? A política, por natureza, ela é um momento também de aprendizado com a frustração. Claro, é doloroso falar assim quando a gente vê as pessoas com enormes necessidades e que não são atendidas. Né? Mas nós vivemos num momento em que a frustração, né, ela não é aceita pelo eleitor, né? Pela própria situação do eleitor. Né? E nós temos uma outra questão que eu acho muito importante, que a comunicação, né, e a verdade. Né? Nós, do meu ponto de vista, nós estamos vivendo numa grande dificuldade de saber quais são os fatos. Né? Nós estamos numa era da pós-verdade e de que, mesmo mostrando que existe uma outra interpretação, os sujeitos, os eleitores não querem mais escutar. Né? Tamanha a crença. A política se tornou uma coisa de crença e não de debate. Né? Então, você pode me mostrar argumentos, os argumentos não servem mais para a política. Nós estamos retrocedendo. E acabei de vir da Alemanha há 10 dias atrás. Não pensem que a Europa não está passando por uma situação semelhante. Estados Unidos da mesma forma, então, exatamente a mesma então nós coisa. estamos retroagindo, nós estamos retrocedendo. Né? No sentido de que... São seitas. Então é crença. São movimentos, e eu com concordo crença, contigo, Silvana, tu não são debate. movimentos que estão acontecendo. Mas, por outro lado, eu olho outros municípios que a gente faz avaliação e tem prefeitos com 74% de aprovação. Ele é o inverso. Ele Então, é quase assim, uma tem unanimidade alguma da coisa. rejeição. E às Sem vezes dúvida. o cara não é um mestre em comunicação. Sem dúvida. Mas ele faz uma série de coisas que atendem Sem a dúvida. demanda da população. Presta conta, anda na rua. Sem dúvida. Procura cumprir tudo que está lá no seu plano de governo. Enfim, e tem uma comunicação, principalmente, muito adequada ao seu eleitor, ao tamanho do seu município. E quando eu falo nesses prefeitos, tem municípios com 5 mil habitantes, com 20 mil, com 50 mil, com 200 mil habitantes. Então, assim, tem maneiras de fazer. Sem o que dúvida. me parece é que aqui em Porto Alegre a coisa não vingou. E eu não sei, Glauco e colegas da mesa, o tempo é escasso para ver uma mudança. Aquilo que tu falasse, como é que nós vamos mudar uma realidade de uma pessoa que hoje é mais rejeitada do que o presidente Temer foi, enquanto ainda era presidente. O Temer tinha 82% Esse fenômeno de é muito rejeição. específico mesmo, né? Então, assim, nós temos um caso Específico. agudo. Né? Mas é um caso O eleitor vai olhar muito para esse fácil candidato de lá no ano observar. que vem. Falta um ano para começar a campanha. O eleitor não vai. Pois é. Não há corrida agora, não há o sprint que salve este corredor. Ele ficou muito lá para trás. Ele está muito lá para trás da percepção das pessoas. Até haver a reforma, uma eventual reforma dessa percepção. Mesmo que os índices caiam, é bem possível que ele se torne um candidato a um apoiador Estigmatizado, tóxico, muito diferente. a um futuro apoiador que Porque aí seja vai estigmatizado. precisar de realizações. Mas não são quaisquer realizações. Um gestor público, para se consolidar, ele precisa ter franjas, como eu usei há pouco, ele precisa ter franjas muito sólidas de relacionamento, que não são tão sujeitas às intempéries da política. Apesar disso ou daquilo, eu apoio. Laços, Há pouco tu né? falasse há Laços. pouco. São laços que às vezes extrapolam e se tornam crenças. Né? Mas o meio termo é o ideal. Eu confio nesse cara. Eu acho que esse cara tem as condições
Eu acho que as promessas de campanha dele são viáveis, eu acredito, e mais do que isso, vou advogar a favor dele. O Marquesan conseguiu tudo ao contrário. Ele fez uma propaganda, claro que o adversário era fraquíssimo, né? Fraquíssimo, mas o Marquesan fez um programa político muito agressivo. Muito agressivo, que até teve um episódio de um suicídio na campanha adversária. Não estou ligando as coisas, mas a campanha foi tão nervosa que houve episódios de violência, de truculência e de agressão. Ele próprio acusou de ter sido tomado pedradas na sede do Partido das Lojas Tigre, na esquina da Ipiranga, tinha uma sede de campanha ali, que houve um estouro do vidro por variação térmica. Tiros, depois não era e depois mais tiro. Não, foi variação térmica, a polícia investigou, não houve. Houve uma explosão. Mas está no contexto. No contexto de violência. Muito forte. Quando ele assume, e ele parte já para uma formação de uma espécie dos 300 Esparta. Não é uma equipe. Ele queria montar um shield, um escudo. E uma tropa que fosse patrolar o que não... Então, isso não funciona mais. Não funciona mais. Tinha pessoas boas no governo dele. Jovens talentos, e que a gente dizia, olha, isso vai ficar mais meia hora, mais 45 minutos. Nós não vamos poder ficar mais um minuto, porque nós temos que fazer intervalo. Mas depois a gente volta para continuar esse debate. Tem até uma informação na pesquisa que nós não colocamos ali no vídeo, mas foi feita uma tabela de notas que a população dava. Nós pedimos uma nota para o prefeito. Depois nós vamos... Você pede nas avaliações municipais, a gente pede uma nota de 1 a 10 para o administrador. Depois nós vamos falar sobre o resultado dessa tabela na volta do Cruzando as Conversas aqui na RDC TV. Já voltamos. De volta aqui na RDC TV com o Cruzando as Conversas, hoje debatendo os resultados da pesquisa do Instituto Métodos, que trouxe informações sobre a avaliação do governo de Nelson Marquesan aqui na cidade de Porto Alegre, e também do governador Eduardo Leite e do presidente Jair Bolsonaro. Neste segundo bloco nós vamos continuar falando da administração municipal. E nós temos aqui no estúdio hoje conosco a consultora e educadora corporativa Ana Paula Meigelaro, o analista de marketing estratégico Glauco Fonseca, administrador pós-graduado em marketing pela SPM e diretor do Instituto Métodos, Jefferson Jacques, e a mestre e doutora em ciência política e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Silvana Krause. Jefferson, nós voltamos nesse segundo bloco para falar ainda da prefeitura, e tem esta tabela que foi feita pelo Instituto Métodos. Quantos deram nota 10 para o governo de Nelson Marquesan? Nenhuma pessoa. Isso nos chamou a atenção porque foram entrevistados, repito, 800 pessoas. É muito raro isso. Sempre tem um fã. Nós não conseguimos... Não que ninguém ache que o Marquesan é nota 10. Nós não conseguimos encontrar na amostra de 800 pessoas uma pessoa que tenha dado essa nota. O interessante é que a maioria das notas de 1 a 10 deles estão concentradas entre 1 e 4. E a média dele é de 3,51, se eu não me engano, ou 53%. É uma média muito baixa. Ele foi reprovado nessa. É uma média muito baixa. Eu lembro que nós avaliamos um prefeito, acho que nos últimos 10 anos, que tinha uma nota entre 3 e 4. Então é a segunda vez que a gente... Eu não lembro nem de onde era. Qualquer cidade do estado, não necessariamente Porto Alegre. Assim, eu diria que a maioria das notas dos prefeitos que a gente avalia ficam entre 5 e 6, que é uma nota regular. Alguns, poucos, ficam entre 6 e 7. E muito raramente a gente acha alguém acima de 7. Muito raro mesmo. Mas a média é entre 5 e 6. Uma nota de 3,5 aproximadamente é uma nota muito devastadora, utilizando até o termo do Glauco, né? Assim, junto com as outras perguntas que nós temos, que a RDC mostrou ali antes, assim, o composto da administração mostra que seja a decisão que o Marquesan tome, ou o grupo de Marquesan nesta próxima eleição do ano que vem, ela vai sofrer uma pressão muito grande da população por esta avaliação de que as coisas não estão funcionando, né? A pesquisa é muito clara, de que não é o que o eleitor quer, né? Vou trazer só de volta ao assunto da situação da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, porque eu acho que isso entra dentro desse debate, porque foi muito explorado na campanha eleitoral.
Todo mundo sabe que a situação econômica da cidade não é das melhores. Isso é uma situação que já é anterior ao mandato do Nelson Marquesan, só que daí vem o detalhe. O fato é que na campanha eleitoral, isso foi muito mencionado na mesa aqui, ele pregou uma modificação muito acentuada da estrutura administrativa, com projetos que seriam absolutamente inovadores. E no curso do mandato, boa parte desses projetos acabaram demorando ou eventualmente não dando certo. É nesse sentido, professora Silvana, que está a decepção mencionada aqui? Eu diria que nós temos que entender um fenômeno que é importante, que o discurso da campanha do nosso prefeito foi muito na questão da eficiência, né? Da gestão, da lógica da gestão. E foi comentado aqui da necessidade de laços, né? De vínculos, né? Com os grupos sociais de uma cidade, por exemplo. E eu chamo a atenção, e também foi comentado aqui, na questão de que existiam muitos talentos, né? Que estavam querendo trabalhar. Eu me pergunto que tipo de talentos eram esses e se não tinha... Por que eu faço essa pergunta? Porque por detrás dessa concepção da campanha tem uma compreensão de que a política é meramente uma questão técnica. Né? De que a política é só uma questão de competência técnica, de gestão. Né? E o que nós temos observado agora, na conjuntura atual, por exemplo, na Câmara dos Deputados, quase 50% são deputados que não têm experiência política nenhuma no Legislativo. Né? E eu me pergunto se essa compreensão de trazer jovens talentos ou talentos, de que áreas são, que vínculos eles têm com os interesses de qualquer natureza que são legítimos no município. Né? Então, eu entendo que um dos grandes problemas foi essa ideia de que nós vamos fazer uma gestão técnica como se política e técnica... O Estado de uma empresa, no caso. Como se a política fosse... A técnica fosse neutra e não tivesse um processo de decisão na técnica. Né? Então, vamos chamar os grandes especialistas. Sim, mas que tipo de caminhada, de know-how na vida pública? Né? O know-how na vida pública, que é tão rejeitado nessa era da antipolítica, ele é essencial. Né? Tu sabe, Silvana, que nós fizemos, quando a pesquisa foi andando, a gente foi vendo os números que iam entrando, né, no nosso servidor lá, a gente foi acompanhando ao longo... Quando é que a pesquisa foi feita? Foi do dia 10 ao dia 16. Né? Quando a gente viu, porque desde o início, normalmente as pesquisas não mudam muito, né? A gente começa a coletar por vários locais do município, aqui de Porto Alegre. Então, assim, se nós começássemos lá em Belém Novo e depois fôssemos para a Zona Norte, poderia ser que houvesse diferença entre um local e outro, mas as coletas são simultâneas em vários bairros. Então a gente foi olhar, afinal, o que o Marquesan tinha dito, por que as pessoas estão tão decepcionadas, né? E lá na campanha ele prometeu assim, a gente buscou isso lá, um novo tempo para Porto Alegre, com mais atitude, mais diálogo, menos direita e esquerda, menos burocracia, mais investimentos, parcerias públicos-privadas, valorização do servidor público e uma cidade bem cuidada. E essas são as críticas que a gente ouve no dia a dia. Vocês devem, onde vocês andam, vocês devem ouvir as pessoas falando isso. Então, assim, nas ruas, a campanha, ela é o que o eleitor acabou nos dizendo, né, para os nossos eleitores. A campanha foi uma coisa e a cidade hoje é outra completamente diferente. E daí a decepção. E projetos que são impopulares? Como, por exemplo, este do aumento do IPTU, que vai pela terceira vez... Tem uma outra coisa, ele acabou com a segunda passagem de ônibus, o que inviabilizou. Eu falei com uma pessoa humilde que disse, olha, eu tinha um emprego que eu pegava... Não era um emprego, era uma atividade remunerada que ele não tinha carteira assinada. Ele pegava 2 ônibus para ir e 2 ônibus para voltar. Como ele não ganhava o vale transporte, quando acabou a segunda passagem gratuita, inviabilizou o negócio dele, porque ele ia ter que pagar as 2 passagens para ir e para voltar. Ele disse, eu tive que largar aquela atividade, estou fazendo bicos agora. Então, assim, a gente não percebe isso no dia a dia, mas todas as ações que a administração toma impactam a vida das pessoas, né? E nós temos um grande contingente de pessoas de classe C e D, que são muito impactadas por qualquer coisa que as administrações façam. O posto de saúde, a escola pública, tudo isso afeta muito essas pessoas. E a descontextualização, eu estou me lembrando aqui da campanha de que cada parada de ônibus tinha que ter um carregador de celular, que ele tinha ido para a Europa. Isso pegou muito mal. Ele tinha ido para a Europa,
né? E viu que ideia maravilhosa botar em Um cada... carregador de celular. Tem 60 pessoas na parada, eu vou colocar um carregador de celular. Não, também não adianta. Cadê a técnica? Exato. Cadê a competência Tem pessoas que técnica? preferem esconder o celular, podem ser roubadas se Exato. ficarem com o celular na mão, né? Não, Quer dizer, fora tu não tá essa. na Europa, Vai ser tá no roubar Brasil. o celular e o carregador. Né? Eu quero- Porto Alegre. Aí é questão técnica, É, né? Ana Paula. eu quero pontuar uma questão, assim, te ouvindo, Jefferson, eu me dei conta de uma coisa, a memória da população, a memória do cidadão. Porque sempre se falou, né, de promessa, de campanha, o eleitor tem memória curta. Essa pesquisa prova justamente o contrário. O eleitor lembra exatamente das promessas do candidato. Né, do então prefeito eleito, né, que é o nosso gestor hoje aqui de Porto Alegre. Então, isso é uma observação e é uma coisa que eu venho falando há muito tempo, que os políticos não se deram conta do comportamento do eleitor, do comportamento do cidadão, do comportamento da sociedade. Mesmo essa aversão à política, da questão da politicagem, né, que a população tem aversão, as pessoas se interessam mais por política, de um modo geral. Elas querem saber mais. Não, isso não é a grande população, mas as redes sociais têm o lado positivo das redes sociais. Tem muito especialista, entre aspas, né? Porque é o que mais a gente encontra. As pessoas que leram meio título, né? E já saem com argumentos furados. Exatamente, né? Tá cheio de especialista. Mas eu vejo isso como um lado positivo, tá? Da pesquisa. A memória... Muito bem pontuado. E eu queria também acrescentar mais um detalhe que é o seguinte: o Nelson Marquesan é um sujeito cheio de boas intenções. O projeto dele, eleitoral, as promessas de campanha, foram decentes. E tem boas iniciativas. Boas iniciativas. Mas para executar essas iniciativas no âmbito do serviço público, não é assim tão fácil. Né? Não basta dar uma ordem. Não basta dar uma ordem. Eles não é vão. assim que se tu der uma ordem, dependendo da forma ou do método como a ordem for dada, não vai ser feita, não vai ser cumprida, vai ser desobedecida. Então, não é só de boa intenção. Aliás, tem até um ditado, né, que diz que de boas intenções... O inferno está cheio. Exatamente. Então, ser honesto ou ter boas intenções, falta muito mais ainda. Né? Porque muitas vezes o sujeito não é honesto e não é tão bem intencionado e acaba fazendo um governo memorável. Regular, né? Vamos lá, o Paulo Maluf, por exemplo. Sim. Né? Era um ladrão. Abundam casos. Um horror de ladrão, mas acontecia. E eu sempre lembro um diagrama metódico que eu bolei na minha cabeça, que para mim hoje é quase que existem 4 tipos de políticos só. 4 tipos de políticos. E baseado numa tipologia do tipo assim, ó, rouba ou não rouba, faz ou não faz. Então, se tu classificar os políticos entre se eles roubam ou não, se fazem ou não fazem, tem 2 que tu já descarta. Os que não fazem. Não importa se ele rouba e não faz. Ou se ele não rouba e não faz, se ele não faz, não serve. Sim. Né? Não rouba e não faz, não serve. Rouba e não faz, não serve. Então tu tem 2 tipos de político. O que não rouba e faz e o que rouba e faz. Rouba, mas faz. O que não rouba e faz até hoje, eu não conheci um. Não rouba e faz. E o Nelson é do tipo que não rouba e não faz. Não adianta. Se ele não faz, não adianta. Boa tipologia. Não adianta. É claro que eu não quero que ele roube. Eu quero que ele faça. Tem que mandar fazer um quadro disso. Um diagrama simples, se rouba, só botar assim, rouba, não rouba, faz, não faz. Mas eu o quero sujeito. lançar um desafio para vocês aqui. Eu acredito que as coisas não sejam tão simples. Não são tão assim. simples, claro que não. Mas essas são as grandes características. E que dei um adágio aquele, né? O fulano rouba, mas faz. E aí tu começa a entender a sabedoria popular. Que sabe quando o sujeito está roubando, mas faz. Tu pega a história do Antônio Carlos Magalhães. As pessoas toleram a pessoa que rouba. Tolera. Os japoneses. A lógica do Adhemar de Barros. A lógica do Adhemar de Barros, do Antônio Carlos Magalhães, dos grandes políticos nacionais, que a gente hoje tem eles como ícones, né? Mas na verdade, se fosse ver o que estava rolando mesmo, estavam fazendo e acontecendo. Os japoneses. O Japão, eu não sei se o pessoal viu aqui aquele filme O Último Samurai com Tom Cruise. Aquele filme mostra como é que o Ocidente começou a ser introduzido no Japão. Os japoneses deixaram de usar kimonos, passaram a usar fraques, passaram a usar terno, começaram a mudar os hábitos, né? E foram corrompidos pelo sistema novo que estava entrando. Quando isso começou a acontecer,
tu notava perfeitamente que certo nível de corrupção era permitido. Então os japoneses instituíram que até um determinado nível a corrupção é tolerada e considerada como uma espécie de lubrificante dos negócios. Mas não pode passar, porque senão o sujeito tem que se matar. É a honra que se passou daqui, já era. Então tu vê, por exemplo, notícia, o presidente da companhia aérea, caiu o avião, o cara tá fora. Ele próprio pede demissão. Porque houve ali um excesso, um erro, uma falha no equilíbrio das coisas. Então, é claro que nós não queremos gestores que roubem. Nós queremos gestores que façam. E para isso, eles têm que ser muito bons. Então, eu não estou aqui absolvendo ninguém, nem acusando ninguém. Mas gerir Porto Alegre não é para principiantes. Isso é uma cidade cheia de problemas, com uma cultura especificamente retrógrada. Porto Alegre é uma cidade atrasada. E ninguém de nós aqui é mais moderno do que a cidade. E nem mais atrasado. É tudo a mesma coisa. Um dia nós vamos descobrir que Porto Alegre é assim por conta da sua população. E para isso, nós precisamos ter um gestor muito mais arrojado, muito mais corajoso, mas acima de tudo que lute pelos interesses da sociedade e não pelos interesses corporativos. Eu diria que política não é para iniciante. Não. Pois é, eu diria queria isso. fazer uma coisa, Silvana, eu queria professor. fazer uma pergunta para vocês. Pode. Seguindo isso que tu disseste, nós viemos tendo em Porto Alegre alguns prefeitos, digamos assim, tradicionais, né? Com mais experiência, Know-how. enfim, com estofo. E daí nós tivemos, nesta última eleição, uma aposta no Marquesan, né? Que falou que ia fazer aqui algumas coisas que eu li, coisas diferentes e tal. E a gente está vendo aqui pelos números que o eleitor nos passa que isso não é isso que o eleitor quer. Que movimento vocês acreditam que o eleitor vai olhar lá daqui a um ano, quando começar a campanha eleitoral? Em função do novo, não novo, do experiente, não experiente, do honesto, não honesto? Eu acho que o novo ainda vai eleger ainda. Esta fase antipolítica não passou. Novo partido ou novo? Novo na política, não o partido novo. O eleitor vai procurar hoje o conceito do novo na política é um conceito poderosíssimo. E eu acho que ele ainda não esgotou as suas possibilidades eleitorais. Pô, mas tem também um não ano e apresentou tanto as pela suas frente, armas, né? Bolsonaro. Mas eu acredito no cíclico. Eu acredito que o caminho vai ser o contrário. E nós temos uma outra questão. É possível. Nós temos uma outra questão importante sobre a questão da memória do eleitor. Né? A memória do eleitor ela é muito local, porque a política no nosso país nasce do município. Tem todo, né? Então, no local você tem memória. Né? Agora, as experiências a nível de política nacional é muito distante. E o eleitor pergunta, tem pesquisas mostrando, pergunte para o eleitor em quem ele votou para deputado federal a última vez. Ele já esqueceu em quem ele votou para deputado estadual. E o novo, qual é o conceito de novo que nós temos? Né? Se nós olharmos, né, o nosso presidente, ele já passou por 6, se meu cálculo está errado, ou 7 partidos. Né? E toda a tradição dele é política e negócio de família. Não tem coisa mais tradicional, né? Não tem coisa mais habitual do que da nossa cultura política, de que a política é algo privado e na família. Né? Então, que novo é esse? Aí eu me lembro muito bem do Humberto Eco, né? Quando ele dizia que as redes sociais eram vozes dos imbecis. Né? E realmente nós estamos numa fase onde se acredita no que se quer. É uma poluição muito grande. E se confunde o que é o novo e o que é o velho. Onde é que está o novo num presidente que elege seus 3 filhos? Mas quem elegeu os 3 filhos foi a população. Não. Mas o discurso, a população não é um argumento para você dizer que, então, ele deixa de ser novo ou ele é novo porque o eleitor votou nele. Não, é a maneira como o voto é decidido e como o que representa aquele político. Né? A forma de fazer política que define o novo e o velho. Né? Não é a decisão do eleitor. O eleitor pode simplesmente estar achando que está votando no novo e na fato não está votando no novo. Mas é uma questão de habilidade pessoal. Por exemplo, o caso do Donald Trump, que eu acompanho detidamente. O Donald Trump, ele pegou no primeiro momento da gestão dele e disse assim, o que eu posso fazer independente do Congresso? Que são as medidas executivas, as executive orders. Né? O que eu posso fazer aqui, pessoal? O que eu posso fazer
sem consultar o parlamento. Então faz uma lista e elege pontos. Agora, o que eu tenho que consultar o parlamento e que são coisas que eu posso garantir que eu vou conseguir passar? É isso aqui. Essa é a minha meta. Entendeu? Eu não saio, eu não jogo, eu não saio para perder. Mas é que daí tu tá pegando como referência um cara que tem uma experiência. Nunca foi político. Né? Nunca foi político. Né? E que é um excelente negociador, como tu falou. É um sujeito que vive de negociação. Né? É um sujeito Premissa que básica. sofreu uma devassa agora na sua vida pessoal, familiar, político, empresarial e saiu limpo. Não, existe, a decisão foi de que não existe uma conclusão, não que saiu limpo. Pois é, mas aí eu volto a dizer o seguinte, a Constituição diz que todos são inocentes até a prova em contrário. Isso, bom. Então tu está dizendo que agora é que ele tem que provar que é inocente? É o que o relatório da... Essa é a versão que a esquerda propõe, mas não... É o que o O relatório debate sobre os Estados Unidos o sempre é relatório diz que interessante. ele é inocente, ponto. Ele não tem que provar Não, ele não mais falou nada. isso, não falou que ele é inocente. Mas se ele falou que não é Que não culpado, ele há- falou o quê? Né? Vamos Só que voltar eu acho para assim, Porto Alegre. eu ia O debate trazer americano é interessante, serve como referência, mas eu acho que Mas só para vamos descer finalizar, a Porto a Alegre. habilidade política é o seguinte, o que eu posso fazer em termos executivos? É isso aí, aqui. isso eu O que eu concordo. posso fazer com altíssima chance de aprovação parlamentar? Isso aqui, esse é o meu projeto. Esse cara, em 7 meses, executou 100%. Em 7 meses, ele executou 100% das promessas de campanha. 7 meses. Em 7 meses, ele criou 533 mil novos empregos e reduziu o desemprego nos Estados Unidos para 3,7%, do nível histórico de 11% e de um pico de 14% no governo Obama. Por que ele fez isso? Porque ele foi um sujeito hábil Mas como é? no convencimento das pessoas, uma campanha honesta, corajosa, mas acima de tudo é o seguinte, ó, terminou a campanha, vamos trabalhar. Sim. E agora eu tenho que cumprir aquilo que eu Acabou a prometi. campanha. Esse que é o problema. Silvana. Não é para discutir a questão americana, Pode, né? pode. Mas eu só faço Isso nós já entramos, uma questão assim, provocativa longamente. aqui. Como é que a eleição intermediária demonstrou uma queda significativa do Partido Republicano e de no aprovação Senado. ao governo? Não no Senado, Não, estou só falando só do no Congresso. voto. Pois é, mas... Tá, mas vamos porque- voltar mas para é Porto que- Alegre, que é onde a gente tem... A gente tem poder de decisão. Isso. Mais Cada ou um com o menos, nosso né? voto. Sozinho com isso, eu quis usar O cada debate sobre os Estados Unidos sempre é interessante, mas eu acho que nós temos que falar da nossa praia aqui. Eu só Sim, eu usar entendi, o método, entendi. né, já que estamos falando de métodos, né? O método usado pelo Não, foi perfeito. muito objetivo e muito direto. E aí os resultados estão aí. Perfeito, Né? Tá aí os perfeito. resultados. Eu queria entrar, antes de nós irmos para o intervalo, eu gostaria de entrar na discussão de um tema que eu até mencionei antes para a Ana Paula, mas ela acabou contornando e falando de outra coisa. Mas, não estou lhe criticando, por favor. Mas tem assuntos que o prefeito comprou e que são assuntos impopulares, por exemplo, o aumento de IPTU. E agora ele vai para a terceira tentativa de aprovar o aumento. Isso não causa um prejuízo político a ele, porque ele vai, defende, fala que é injusto o modo como está. Só que daí as pessoas olham para a cidade, veem esse estado de depauperação que se encontra, ruas, limpeza, tal. Para que eu vou querer pagar mais para ter esse tipo de serviço? Sua avaliação. Num primeiro momento, a questão de ser contra ou a favor do aumento de impostos não é isso. A questão é a seguinte, é um valor que está defasado, é de 1991, né? Só que você não pode atualizar ele para 2019. Numa sentada. Porque o que acontece? A gente precisa entender que a gente está vivendo um contexto ainda de uma economia muito frágil. E eu não sou totalmente contra você atualizar valores, mas não da forma com que está sendo conduzido. Isso que eu acredito, e principalmente a forma com que isso está sendo debatido, discutido e comunicado para a população, né? Causa repulsa, a informação não chega como deveria. Hoje parece que o site até estava fora do ar, né, lá no simulador. Então a forma também como isso é levado para o cidadão assusta, causa repulsa e diz assim, ok, vamos pagar mais impostos, né? Sempre sobra para a gente. É essa leitura, na verdade, que eu tenho feito sobre essa temática. Jefferson. Eu acho que... Depois eu garanto a palavra dos outros dois, mas eu vou ter que ir no intervalo depois do Jefferson, por favor. Por favor, pensei que era o intervalo depois do intervalo. Não, eu acho que essa discussão do IPTU também, eu acho que ela foi tentada 2 vezes em 2017, né? Houve derrota, daí ele recompôs a sua base lá agora, aparentemente ele tem maioria. De hoje, né? Hoje a Não, base mas
Enfim, se a pesquisa fosse feita depois do IPTU, eventualmente aumentando o IPTU, talvez a pesquisa levasse ele para 90% de desaprovação, porque as pessoas, ninguém quer pagar mais nada. As pessoas estão com dificuldades, têm desemprego e tudo mais. A base governista da Câmara, em função dessa pesquisa, vai querer se afastar disso. Eu não sei. Eu não sei. A tendência é essa. Não tem esse poder de saber o que os vereadores vão votar. Eu não sei como é que está sendo negociado isso. E aqui a gente falou várias vezes que o prefeito não negocia bem, mas aparentemente ele tem uma maioria, senão ele não levaria isso a voto. Eu acho que o momento não é adequado também, até porque não é adequado em vista, tudo que eu falo é em vista da população, do que a população acaba me trazendo pela pesquisa. Porque se eu estou completamente rejeitando tudo que o prefeito me faz para mim, e ele acabou com a segunda passagem de ônibus, ele acabou com uma série de coisas, enfim, está fazendo coisas que a população acha que não são adequadas e que não tem nada a ver com o que elas queriam lá na campanha dele. Aí ele vai aumentar o IPTU. É isso que a população quer? Quantos por cento concordam? A gente não fez essa pergunta porque não era foco, mas poderíamos até, quem sabe, na outra rodada, se não for votado agora, sugestão do programa, na próxima rodada, perguntar se as pessoas são a favor ou contra a atualização dos valores do IPTU. Não vamos falar em aumento, mas a atualização dos valores do IPTU. Né? Então, enfim, eu acho que o momento é inadequado, mas quem vai dizer isso são os vereadores de Porto Alegre. Né? Comentários dos nossos telespectadores. Pesquisas, diz a Mônica Riffel. Pesquisas são radiografias importantes nos mais diversos contextos. O César Dey está dizendo que o Marquesan vendeu e não entregou o PROCON nele. Abraço para o César. Comentários também bastante perspicazes dos nossos telespectadores. Raivosos. Boa noite aos integrantes da mesa. Para variar, novamente, o tema super bem escolhido e muito bem discutido pela população. Mas será que a massa de eleitores estava atrás de um milagreiro? O nobre prefeito partiu com sua propaganda para o lado de soluções de nossos problemas. Mais uma vez, acabamos vendo a realidade. Por mais colaborador que seja, não dá 10 ao nobre prefeito, no máximo 5. A população estava atrás de um milagreiro, Glauco? A população quer paz, a população quer ir trabalhar, voltar para casa, quer manter o seu emprego, quer a sua segurança. A população não pede demais. A população é muito modesta nas suas pedidas. A população não quer o cerco eletrônico da cidade. Ela quer que não tenha buraco. Ela não quer que a grama atinja mais de 1 metro de altura. Que a coleta do lixo não seja feita. Eu sempre digo para os prefeitos, as pessoas dizem o quê? Eu já tenho problemas demais na minha vida. Eu tenho o meu chefe, o meu marido, a minha esposa, meu filho que me incomoda, o cachorro, a vizinha, o vizinho. Eu preciso que a cidade funcione. Se a prefeitura não atrapalhar, já está. Nota 10. Basta que... Alguns prefeitos conseguem entregar isso. Se reelegem ou elegem o seu sucessor. Exatamente. Alguns têm uma enorme dificuldade para isso. Exatamente. É o que a gente está vendo em Porto Alegre hoje. Mas, essencialmente, a gestão da prefeitura, de uma cidade, ela é muito hoje baseada o nível de expectativa das pessoas é baixo. Eu não quero uma rua nova, eu quero que tu tape o maldito do buraco. Olha se isso não é baixo. Mas a pesquisa traz uma informação interessante. Ao mesmo tempo em que a avaliação do governo é muito ruim, também há uma alta esperança de qualificação, de que melhore de melhora da cidade. Eu não quero uma iluminação Technicolor em LED, eu quero que o maldito poste funcione. A luz. Não quero um carregador de celular na parada. Eu só não quero que ele me seja furtado na parada. E complementando, iluminação, Glauco, concordando contigo, iluminação é um dos itens mais pedidos em qualquer município que a gente vai. Por quê? Porque iluminação traz segurança, sensação de segurança. Isso, eu estou parado numa parada de ônibus de noite esperando o ônibus, eu pelo menos peço que tenha uma iluminação. O prefeito tem um projeto nessa área que é em relação a PPP, de LED. É um projeto até interessante. O projeto não é. O problema não é o projeto, é como se consolida o projeto. A ideia das PPPs, a ideia em síntese é muito boa. Ter parcerias público-privadas, onde de modo simbiótico todo mundo obtenha proveito e todo mundo beneficia a sociedade. Só que qualquer relação precisa haver ganhos. Se eu sou um empresário, eu não sou aqui uma entidade beneficente, filantrópica, benemérita. Eu vou fazer alguma coisa se eu tiver um benefício tangenciável, perceptível. Se uma prefeitura diz assim, nós vamos montar uma parceria público-privada para colocar bancos de praça em toda a cidade. Tudo bem, eu vou poder colocar minha marca? Não vai poder. Aí
vai contra o nosso urbanismo. Então eu vou fazer o quê? Eu vou poder fazer um evento nesses locais? Não dá, porque isso aí depois o outro vai querer também. Digo, então que parceria é essa? Sabe? Parece me lembra uma piada de português que eu não posso contar aqui, porque não vai contar no parceria intervalo. só onde só um ganha. É quase meia-noite, mas não pode contar. Glauco fica no Só um ganha, eu. Mas isso não é uma parceria. Né? O Glauco fica de contar no intervalo. Vou contar no intervalo. Só O Mauro Sérgio também, nosso telespectador, ele diz: sou profissional de comunicação, é a minha avaliação do programa, do tema em especial. Tem minha humilde avaliação como ótimo. Olha Pelo menos só. o programa está sendo bem avaliado. Agradecemos. Pelo público. Muito bem. Vamos fazer só mais uma rodada nesse segundo bloco aqui sobre ainda a questão do Marquesan, que eu acho que é importante. E me parece que entra dentro do que o Glauco falou antes. O Glauco disse que não há expectativa para o governo melhorar os seus indicadores. Bom, nós vamos ter que deixar para o intervalo porque acabou o tempo do segundo bloco. Nós vamos fazer o intervalo, depois nós voltamos para falar sobre isso e também sobre os resultados da pesquisa em relação ao governo do Estado e à presidência da República. Já voltamos. De volta aqui na RDC TV com o Cruzando as Conversas, hoje analisando os resultados da pesquisa do Instituto Métodos de Avaliação do Governo Marquesan em Porto Alegre, Eduardo Leite, no estado do Rio Grande do Sul, e também do presidente Jair Bolsonaro no governo federal. Nós estamos aqui falando, basicamente, centrando a nossa discussão na Prefeitura. Agora nós vamos dar mais uma salpicada aí no governo do Estado e também no governo federal, mas tem mais comentários do nosso público aqui, estão chegando vários. A Andréa Pires Weber está dizendo que esse projeto não é de atualização, e sim de aumento. Aquele simulador é uma piada. Verdade verdadeira. Lamento concordar. É que você fala em atualização de valor, só que a atualização do valor se reflete no custo que a pessoa vai ter que pagar. E aí aumenta. É um eufemismo para aumento. Ponto, é uma novilíngua para dizer eu vou aumentar, mas eu não vou aumentar. Eu vou fazer uma atualização de valores. Né? Marco Carreiro está dizendo que a questão a ser buscada é por que estão sendo necessários tantos ajustes econômicos. A população foi acostumada à percepção de que tudo é direito e cada uma dessas exigências custa dinheiro. Vai tirar esse dinheiro de onde? Talvez fosse necessário mostrar que não existe almoço grátis. Parabéns pelo programa. Então tá aí nosso público se manifestando. Vamos fazer uma rodada aqui rápida sobre governo federal e governo estadual. Análise aí dos resultados. Jefferson, começa por ti, porque afinal de contas é o diretor do Instituto. Me pareceu normal os resultados. Eu achei que o governador do estado me parece que está, em particular, sendo afetado pela situação catastrófica das contas públicas e ele absorve uma parte dessa Sim, eu acho que tem dois pontos que indicam por que o governador Eduardo Leite está com 42, arredondando, 43 de regular, 11 de ótimo e bom e 46 da soma de péssimo e ruim. Eu acho que ele é contaminado pelo Marquesan, porque o eleitor avaliou os três, né? Só que o Bolsonaro é de outro partido, enfim, é outra coisa. O Marquesan é do mesmo partido do governador, acho que há uma contaminação cruzada aí. E também o eleitor falou muito para os nossos pesquisadores que não tem informação nenhuma do governo Leite. Então, não há comunicação. Nós temos especialistas em comunicação aqui na mesa. Assim, a comunicação não está chegando até o eleitor, né? O eleitor médio, que a gente sempre fala, que é a classe C, classe D, que é o grosso do eleitorado, né? Não somos nós aqui que vivemos política, que lemos política ao longo do dia, enfim, né? Para o eleitor médio, aquele que está lá na ponta e que quer ter as suas demandas. Então, assim, o eleitor... É interessante lembrar que o governador Eduardo Leite fez 20 e poucos % de votos no primeiro turno, vocês lembram? Ele fez, eu tenho um número aqui, ele fez 24% dos votos no primeiro turno e venceu o segundo turno com 52%, né, do ex-governador Sartori.
Então, assim, ele teve, quando tinha todos os candidatos lá no primeiro turno, ele fez 20 e tantos % dos votos, mais ou menos um quarto dos votos. É que ele dividia votos com o governador, então. Com o governador Sartori, que fez 30 e poucos % no primeiro turno, e tinha vários outros candidatos, PT, PDT e mais uma série de outros candidatos. Então, assim, diluiu muito ali. Depois houve uma agregação entre... quando eram só os 2 candidatos, enfim, houve essa agregação. Então, eu acho que o eleitor está dizendo que está falhando a comunicação do governador em comunicar efetivamente os seus aproximadamente 100 dias de governo aí, né, arredondando, e também há uma contaminação do prefeito com sua péssima avaliação. E quanto ao presidente? O presidente Bolsonaro, é interessante que a gente fez um cruzamento, a gente perguntou para o eleitor no início... Dos 13 ele é o melhor avaliado. E o que acontece? A gente perguntou para o eleitor se ele lembrava em quem ele tinha votado. E cruzando o voto do eleitor do Bolsonaro, os eleitores que estão dando notas regulares e boas para o Bolsonaro hoje foi quem votou no Bolsonaro. Então, o eleitor do Bolsonaro continua com o Bolsonaro. Núcleo duro, né? O Bolsonaro, o que ele diz? Ele se comunica com a gente. Ele usa as redes sociais, ele usa o Twitter, o Facebook, faz aquelas lives lá deles, as pessoas acabam, de alguma maneira, acaba chegando informação no eleitor. Já no caso do governador, essa informação não está chegando. Então, talvez por isso tenha havido uma nota um pouco pior para o governador. Professora. Não, a questão da comunicação ela é fundamental, né? Mas nós temos que pensar também essa ideia de que Bolsonaro rompeu com uma forma tradicional de se comunicar na vida pública, né? Isso o nosso prefeito não está fazendo e nem o nosso governador. Eu digo essa forma não tradicional, né? Essa é uma variável, mas tem uma outra variável que a gente tem que pensar. Por que o governo Bolsonaro, mesmo estando com uma belíssima aprovação, um dos piores de todos os nossos presidentes nos primeiros meses de governo, né? Dos nossos presidentes da nova democracia, nós temos que ver que uma agenda nacional ela é muito mais genérica, né? E ela não compromete tanto como uma agenda local, onde o indivíduo está ali, como foi muito bem colocado. Então, esta avaliação, né, não tão catastrófica, mas já demonstrando que não está bem, comparando com os outros, em tão poucos meses de administração, né, ela está sendo salva, primeiro pela natureza do cargo. Né, é um cargo genérico, é um cargo amplo e que o eleitor não está sentindo ainda, e são 100 dias. Né? Segundo, né, é uma revolução que nós vivemos nesses últimos anos. Né? A classe política, ela tem que se comunicar de outra forma. Eu não quero dizer que a comunicação do Bolsonaro está sendo educativa ou com qualidade. Isso é uma estratégia de comunicação. Eu não sou da área, tá? Mas isso para mim está claro como cientista político. Mas ela me parecia mais efetiva na época de campanha do que agora durante o governo. Sabe por quê? Porque há uma confusão, se eu fosse assessora do Bolsonaro, né, há uma confusão entre campanha e comunicação em época de campanha e comunicação em época de governo. Ele está misturando, né? Um erro básico para mim. É que tem um detalhe muito simples, me permita um... Claro! Tem um detalhe muito simples aqui, enquanto ele era candidato, ele vivia o dia a dia dele para se comunicar com o seu eleitor, com o cidadão brasileiro. Isso é um ponto. Enquanto presidente eleito, ele tem outras atribuições e também se comunicar nas suas redes sociais com a população. Então, o que acontece? Ele representa, ele é o representante da nação. Então, ele não pode se comunicar da mesma forma. Isso. Essa comunicação... Aquelas lives enjambradas, né? Puxavam um fio, botavam uma luz assim. Então, assim, aí as pessoas dizem, Ana, mas... Até porque agora ele é presidente de todos, né? E não só dos eleitores dele, né? Exatamente. Então, a construção dessa comunicação, a construção da imagem, a intromissão dos filhos na comunicação dele com a população. Então, assim, são vários pontos que aí daria um outro programa só sobre isso. Macalossi até... porque a gente tem muitas questões de comunicação do governo federal para pontuar. Coisas diferentes, aspectos diferentes, situações diferentes aconteceram, mas há um pecado muito grande nesse sentido.
né? Então, a comunicação ela é muito falha. Mesmo ela tendo sido avaliada até, tipo, ruim ou não, ele está se comunicando. Ou seja, ele está ouvindo de certa forma, porque comunicação pressupõe, né, emissor, receptor e o feedback, né? A gente tem que pensar em todo o processo de comunicação. O que não acontece no governo municipal e estadual, né, aqui do Rio Grande do Sul. Ou seja, a população, o cidadão não está sendo ouvido. E nem recebendo mensagem, né? Eu diria que são duas coisas diferentes. Eu acho que o governador Eduardo Leite nos parece que a população não está tendo informações dele. E no caso do Marquesan, eu acho que a população não quer mais ter não sequer informações. Isso porque a gente fala, é uma rejeição que tu cria, né, a pessoa. Então, assim, mesmo que ele vá se comunicar agora, eu acho que as pessoas terão dificuldades em sequer querer ouvi-lo. Porque criou uma repulsa. Em função de tudo isso que foi criado. As pessoas, a gente está tabulando lá, tem declarações dos mais variados estilos, né, criticando a administração e até a pessoa do prefeito. É bom a gente lembrar que o Eduardo Leite está num período de aclimatação. Ele está sendo muito mais hábil do que o Marquesan. Muito mais hábil. Ele tem tempo para recuperar esse prejuízo. Ele está navegando no tempo de maturação dele no governo. Até porque ele tem um perfil diferente. Ele tem um perfil diferente. E ele veio de uma gestão bem sucedida na prefeitura de municipal. Experiência de executivo, alta aprovação. Alta aprovação em Pelotas. Quer dizer, é um sujeito que tem um background já melhor. Então, se por um lado ele, segundo tu, faz a inferência provavelmente baseada nos que tu ouviu nos teus pesquisadores, a inferência de que ele é contaminado porque houve uma relação muito forte entre os dois, o Marquesan e o Eduardo Leite, na eleição, também é possível, talvez, de se deduzir, pelo menos nesse nível, de que ele é mais hábil que o Marquesan. Ele é mais hábil nas palavras. Tanto é que ele montou um secretariado de mais de 20 secretários. Né? Ele está fazendo o que todo mundo aí chamaria de a velha política. Mas o que tem em comum? O que tem em comum o Eduardo Leite com o Marquesan? Bom, eles são produto de conflito dentro dos seus partidos. O Nelson Marquesan, a mando do Aécio Neves, botou para quebrar e liquidou com o PSDB no Rio Grande do Sul. De Porto Alegre. O que sobrou foi Nelson Marquesan e Eduardo Leite. Com atritos violentos com o ex-governador Ieda Cruz. Exatamente. Com o Vambert de Lorenzo, que saiu, entrou, voltou, todo mundo. Quase todos os nomes ou saíram ou ficaram rancorosos. Mas de fato é o seguinte, esses dois são os nomes do PSDB hoje. O Eduardo Leite está sendo muito mais hábil, mas qual é o problema, a armadilha que vem logo à frente? As pessoas não conhecem um objetivo do governo. Se tu perguntar assim, qual é o grande, porque tu tem que ter que nem lançar um produto no mercado qualquer. No primeiro semestre de faculdade de publicidade, tu entende um conceito chamado de Unique Selling Proposition, ou seja, a velha proposta única, né, de venda. Qual é a proposta? Eu queria ter uma dele. Tu não acha que a repactuação da dívida do Estado com a União seria uma dessas propostas? Mas isso vem do Sartori. Isso vem do Sartori. É novo. É que não tem o que fazer sem isso. Não tem novo. Então, as privatizações, o Sartori tentou também. Não tem novo. Não conseguiu, não existe uma novidade, tentou. um compromisso, por exemplo, não vamos parcelar salários. Mas o plano dos dois de governo era praticamente similar. É aí que está. A questão é assim. Só uma diferença de estilo. Não existe uma diferença de estilo muito mais favorável ao Eduardo Leite que ao Marquesan, mas ele hoje está navegando no início de mandato, onde ele está ainda nas zonas de, aspas, conforto, certo? E que logo vai começar a ser cobrado. Se ele persistir com o parcelamento de salários, ele prometeu que até o final do ano ele pagaria promessas, todos nós estamos aqui, né? Vamos ver se isso vai acontecer. Porque, volto a dizer, de novo, o Estado do Rio Grande do Sul está nessa situação que está, porque as nossas expectativas vêm baixando ao nível de rés do chão. Quer dizer, o que eu quero hoje? Pelo amor de Deus, que não me roubem, que não me assaltem, que não me roubem, que não me tomem mais imposto. A carga tributária de uma ligação telefônica que eu faço é de 50,2%, somando ICMS, PIS e COFINS. 50%, metade da ligação telefônica que eu faço, eu pago para o governo estadual e para o governo federal. Então, o nosso nível de expectativa é baixíssimo. E mesmo assim, esses caras não conseguem satisfazer. E esse é o grande drama. Eles são incapazes de satisfazer o mínimo. E aí deveriam pedir as contas embora. Eu tenho dito isso para o político. Vai embora. Não conseguiu. Faz 2 anos de governo, 2 anos e meio de governo.
Pô, seja honesto, cara. Vai embora, sai, abdica. Não conseguiu, não é justo impor à população a tua enorme incompetência. Entendeu? E eu não estou aqui falando, estou falando genericamente, não estou falando de um ou de outro. As pessoas, tinha que haver um recall no meio do mandato para a gente poder se livrar desses caras quando eles não fazem aquilo que deveriam. Eu vou ter que interromper vocês porque nós estamos chegando no limite do horário. Eu gostaria de fazer uma rodada de encerramento de cada um, daí todos podem falar. Então eu gostaria de agradecer a presença dos 4 debatedores analisando esse tema, que podemos ficar falando mais 1h30 aqui sem o menor problema. Passa muito rápido, mas os 4 estão já convidados para voltarem aqui. Ana, obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, né? E a primeira vez na casa participando. Vai voltar outras vezes. Agradeço também, né? É um grande aprendizado sempre, né? Quando eu participo de programas, de debates, né? É um prazer imenso ter dividido a mesa com vocês. E aos ouvintes também, uma boa noite. Glauco, obrigado. Muito obrigado. Primeiro, elogiar de público aqui a qualidade do nosso mediador, do nosso apresentador, de classe internacional. Guilherme, não é a primeira vez que eu acompanho e observo o teu trabalho. Meus parabéns. Muito obrigado. Parabéns à RDC TV pela essa iniciativa desse programa e obrigado aí por me permitir, eventualmente, dar uma pequena contribuição ao debate, que é fundamental. Eu costumo sempre defender debate e conflito, porque se nós não temos sementes de caos na sociedade, nós não temos progresso. A gente não vai à frente só com tecimento de loas. Entendeu? Nós tem que haver um embate. E esse é meu moto, meu modo de pensar. Eu queria dar os parabéns para a RDC, que é uma rede nova de comunicação aqui de Porto Alegre. Está divulgando em primeira mão a pesquisa Métodos e Foca Comunicação, a primeira de 4 pesquisas que nós faremos neste ano. E vamos analisar todas. E aproveito para adiantar que na próxima pesquisa, que deve acontecer daqui a uns entre 60 e 80 dias, nós vamos ter cenários eleitorais. Daí nós vamos colocar nomes de possíveis candidatos a prefeito de Porto Alegre, para nós vermos o tamanho de cada um desses candidatos. E ao longo do ano a gente vai repetindo e vai vendo a performance. Nós vamos fazer gráficos de tempo, né, para ir acompanhando as movimentações políticas de Porto Alegre. E que Porto Alegre tenha uma administração do tamanho que merece, né? Muito bem. Professora Silvana. Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, parabenizo a iniciativa. Nós estamos numa fase em que o debate é negligenciado, nós estamos numa fase em que nós privilegiamos não o conhecimento, mas uma opinião, e opinião não se sustenta em conhecimento. E eu fico muito feliz que eu morei muitos anos fora do Rio Grande do Sul, e quando eu era estudante, jovem, o Rio Grande do Sul era conhecido na imprensa como o debate. Né? A rádio, a TV eram lugares de debate e isso parece que estava sendo cada vez mais negligenciado. Então, uma iniciativa dessas, um programa desse, é uma satisfação enorme poder estar aqui. A satisfação é nossa de recebê-lo. E a todos vocês que estão aqui nessa mesa hoje. Gostaria de agradecer a todos os nossos telespectadores. Tivemos aqui mais um comentário do Carlos Alberto Machado. Ele disse que o nosso prefeito acabou confirmando que, às vezes, na tentativa de se ganhar um, se perde 2. Ou seja, perdemos um ótimo parlamentar e não ganhamos um bom prefeito. Ele faz um longo arrazoado aqui. Obrigado pela colaboração, Carlos. Está corretíssimo. E nós teríamos outros comentários para serem lidos, mas não vai dar tempo. Então, eu agradeço a todos. E eu quero só terminar dizendo o seguinte... que eu acho que é uma avaliação importante que deve ser feita. O Marquesan tem pouco tempo de mandato. O Eduardo Leite e o Bolsonaro ainda têm um mandato pela frente. Ou seja, eles podem reverter uma eventual expectativa negativa. O Marquesan já não tem essa possibilidade. Boa noite a todos.